A ideia aqui hoje, né, o tempo é curto, então eu não vou nem perder muito tempo introduzindo a Lutron, passando por o que a Lutron faz, tá? Vou introduzir rápido com uma linha do tempo e falar com vocês o que está acontecendo com a internet das coisas, com a conectividade na sua casa, como você interage com a iluminação na sua casa, como você achou que você ia interagir há 10 anos atrás e como de fato a gente vai interagir, né? Não de forma absoluta, estou falando com certeza, mas tudo está convergindo e está tendendo para esse jeito que a gente vai acabar concluindo no final das contas. Então, um nome gigante, né, na palestra. Iluminação inteligente e conectada. Então, é como que a interação e o IoT em ambientes residenciais eles estão atualmente. Tá? A Lutron é uma empresa americana, foi fundada em 1961. Está no Brasil, a gente tem um escritório aqui em São Paulo. E acho que a melhor maneira de introduzir a Lutron é só para a gente falar como a gente chegou até aqui, né? Isso não dá para ver e não dá para ver mesmo por querer, tá? A gente não precisa se ater muito a essa linha do tempo. Vou falar num próximo slide aqui as coisas mais interessantes, mas 1961 foi a fundação da Lutron, e a fundação da Lutron foi baseada numa pedra fundamental, que é a invenção do dimmer. Então todo mundo sabe o que é dimmer, não é dimer, hein, gente? É dimmer, tá? O dimmer é um atenuador de luz. Então, é um dispositivo que você tem na parede e você mexe ou num botão rotativo ou num botão de clique, alguma coisa assim, e você atenua a luz da sua casa. Hoje, todo mundo conhece isso. Tá? A Lutron começou assim. O fundador da Lutron inventou o primeiro dimmer, que a gente conhece hoje, né? O primeiro dimmer rotativo. E, a partir daí, foi aumentando cada vez mais a inovação, lançamentos, tá? E criando uma tendência do controle de iluminação que a gente tem hoje em dia. Então, alguns passos importantes que tem a ver com a nossa apresentação de agora, claro, da invenção do dimmer em 1961, para a invenção do reator dimerizável para fluorescente. Sim, reator dimerizável para fluorescente foi inventado em 67. Tá? Assim, a gente está nesse mercado de iluminação, mas muita gente fora do mercado de iluminação não faz nem ideia que uma lâmpada fluorescente poderia ser dimerizável. Tá? Ela é desde o meio da década de 60. A invenção do Graphic Eye, que é um produto emblemático da Lutron, em 1987, esse produto já tem mais de 30 anos. E a invenção do primeiro sistema wireless de 2 vias para controle de iluminação, que a gente fez isso em 1997. Tá? E desde 1997, quando a gente desenvolveu essa linguagem de comunicação sem fio para as residências, qual era o objetivo disso? Poder ter controle de iluminação em qualquer residência. O que é qualquer residência? Uma residência que já está pronta, onde você não vai fazer uma reforma, onde você não vai passar cabo, não vai quebrar parede, não vai fazer nada. Tá? Então, isso aconteceu em 1997. Então, praticamente hoje em dia, vou passar de maneira geral, como que é uma residência com uma tecnologia wireless? Pouca gente tem isso em casa hoje em dia. Tá? Pouca gente tem isso em casa. Mas como que isso está convergindo e entrando no mercado em massa de pouco em pouco? Tá? Se vocês conseguem ver ali no canto direito de vocês, tem um dimmer ou um interruptor. Tá? A maioria das casas das pessoas, aliás, a casa de todo mundo, tem interruptores pela casa. É um botão que está na parede, você aperta, acende a luz, você aperta e apaga a luz de determinada zona ou seção. Tá? Pode ser um dimmer também. Em vez de você ter um botão que você aperta, você tem um botão rotativo onde você regula a sua iluminação. E como que acontece todo esse controle de iluminação? Você pode ter um teclado que aciona diversas seções de iluminação, ou teclado que aciona zonas de iluminação, controle sem fio, sensores de ocupação, teclados de mesa. Tá? Tudo que eu estou falando é sem fio. Cortinas, módulos de parede para 4, 6 zonas. Tá? Controle para acender as luzes do jardim da casa. Tá? Então, tudo isso pode ser agregado numa residência com tecnologia wireless. Tá? Desde 97. Só para falar para vocês que isso tem 20 anos já. Tá? Não é algo
novo de agora. Tem 20 anos. Isso aqui é uma linha do tempo rápida da tecnologia sem fio, só para a gente se posicionar. Então, o Wi-Fi, botãozinho Wi-Fi que você tem no seu laptop, sabe, desligar o Wi-Fi, ligar o Wi-Fi, onde você conecta com as redes, ele foi inventado em 1999. Então, desde 99, os laptops podem ter essa função Wi-Fi. Esse protocolo que a Lutron inventou, 1997. Tá? Então, antes de ter o Wi-Fi, essa comunicação já existia. A linguagem Zigbee, inventada em 2003. O iPhone, inventado em 2007, tá? Que é o primeiro smartphone poderoso que junta tudo, que mudou um pouco o jeito que a gente interage com as informações e com a tecnologia. Comunicação Z-Wave, em 2008. E em 2015, seu telefone já tinha mais tecnologia do que o foguete que pousou na Lua em 1969. Tá? O seu celular tinha mais tecnologia. 2020, para onde a gente vai com tanta tecnologia? Né? A gente não sabe dizer. Tá? Então, essa aqui é a tecnologia do mundo sem fio. Talvez, né, a gente esteja convergindo para uma rede sem fio através da luz, que nem o Adalberto disse agora. Tá? Tem uma banda enorme e tem luz em todo lugar. Tá? Para um futuro um pouco mais distante. Tão simples. Se você tem uns dispositivos sem fio, e você tem um roteador na sua casa, quem tem roteador em casa aqui? Todo mundo. Todo mundo tem internet em casa. Tá? Então, um sistema como aquele, sem fio, tá, precisa de um dispositivo desse tamanho, uma caixinha branca desse tamanho, que liga no seu roteador. Tá? E dentro da rede da sua casa, mesmo se você não tiver internet, só roteando o sinal dentro da sua casa, já é possível, há muito tempo, desde o smartphone, você conseguir controlar as coisas da sua casa. Tá? Você vai lá, pega o seu smartphone, desbloqueia, entra no aplicativo, tá? Aperta um botão, certo? É assim que faz. Não tem outro jeito de fazer isso. Dentro da casa. É com a invenção de smartwatch. Então, você tem um relógio que pode fazer isso. Tá? As coisas começaram a ficar um pouquinho mais práticas dentro dessa rede local. E o que é IoT? Não sei se vocês estiveram nas palestras de ontem ou se alguém falou hoje, tá? Simplesmente as coisas eletrônicas da sua casa conectadas à internet. Tá? Conectadas à internet, mandando informações para a nuvem. Tá? De que maneira? Ou o produto está pronto para isso. Se o produto não está pronto para isso, o fabricante acaba desenvolvendo uma ponte para você chegar na nuvem. Um dispositivo eletrônico, você liga o seu sistema que você quer colocar na nuvem e ele joga no servidor. Tá? Com a vantagem das coisas estarem lá. Atualização, sempre. Tá? Sempre você tem a última versão das últimas coisas. Os dados mais atuais de tudo que você tem. Quanto mais coisa você tem na nuvem, mais coisas você consegue integrar na sua casa. Para a Lutron, como a gente já tinha essa comunicação sem fio e nem se falava em IoT, em 1997, 2000, 2005, 2007, 2010 nem se falava nisso. Tá? Desse jeito que a gente fala hoje. E os produtos funcionam desde então do jeito que a iluminação precisa que funcione. Eu vou chegar nesse ponto lá. Então, um dispositivo desse tamanho, menor do que a caixa branca que eu falei para vocês, pega as informações da sua casa, do dimmer, do interruptor, onde está ligado, onde está desligado, e coloca num servidor. Só isso. Tá? Tá lá. Você tem o seu acesso. João, @gmail. Baita e-mail, né? Quem foi o primeiro que fez isso? João@gmail.com, tem lá o seu acesso e você tem as informações da sua casa lá. Né? Se a luz está acesa, se a luz está apagada. Então, antes a gente tinha ali só uma processadora, um cérebrozinho conectando sua casa, e agora você tem algo que permite que as informações da sua casa estejam na tal da nuvem. Servidores alocados em outro lugar, onde você tem acesso para guardar informações. Então, sua casa está lá. E agora, fora da rede local, com o seu smartphone, se você tiver um 3G, um 4G, um acesso celular, você acessa o servidor, onde a sua bridge colocou as informações, certo? E você, em tempo real, consegue saber o que está acontecendo na sua casa. Então, é uma lógica bem simples, né? Nada mais é que você tem dispositivos inteligentes na sua casa e algo que coloca as informações inteligentes na internet, que você consegue acessar
de um dispositivo que hoje todo mundo tem, que é um smartphone. Tá? Desde que você tenha dados, mas presume-se que tenha. Tá? Então, as informações estão no servidor, eu pego com o meu smartphone, o meu dispositivo móvel, passa pela Connect Bridge de novo, ou seja, uma informação sendo trocada o tempo inteiro, e você acessa a sua casa. Então, entendeu que a gente deu uma volta do que já existia há muito tempo? Eu só disponibilizei essas informações da minha casa para a internet e eu acesso ela na hora que eu precisar. Tá? Como se eu estivesse na minha casa, em tempo real, última versão. Okay? Então você tem aí uma comunicação multidirecional de controles remotos, de interruptor de parede, de dimmer, de sensores, de cortina, de termostatos, do que você tiver conectado na sua casa, com acesso do seu dispositivo móvel. Tá? TV é possível. Vai ser uma comunicação Wi-Fi da TV, e se a TV tiver uma bridge interna, tá? Bridge não é um termo da Lutron. Tá? Bridge é uma ponte para você acessar na nuvem. A televisão pode ter essa função interna já. Você falou TV, eu vou te falar um dispositivo mais simples que usa bastante, mas a ideia é a mesma. Existem caixas de som. Sei que alguém já ouviu falar em Sonos, tá? Coisa do tipo. E ele, através do Wi-Fi, coloca essas informações na nuvem. Você, através de um app do Sonos ou do app da Lutron, você faz o link dos dois e você consegue integrar as coisas. Tá? E a nossa interação com a luz? Como você acende a luz da sua casa? Apertando o botão na parede. Não? Então vamos lá. Isso. Então, você abre a porta da sua casa e aí você vai, pega o seu telefone e liga a luz da casa. Pode te detectar que chegou. Perfeito. Então, esse jeito é o jeito onde a gente tende para acender a luz da casa. Tá? Cada vez mais pessoas começam a acender a luz da casa desse jeito. Tá? Com o smartphone, utilizando as funções que tem um GPS dentro dele. Tá? A gente vai falar aqui para frente o que permite de você entrar num raio que você pré-determinou e acionar determinada luz da sua casa. Seja bem-vindo. Tá? Esse caso está usando Bluetooth? Tá, então... Ok. Mas a nossa interação com a luz há mais de 100 anos é: entra no ambiente e a luz está na parede. Tá? Você quer a luz na hora, você quer colocar a mão na parede, você quer apertar o botão, você quer a luz instantânea. Tá? Ah, mas eu quero que a luz acenda com um fade, alguma coisa do tipo. Isso é uma programação do sistema. Mas você deseja sempre que, quando você aperta o botão, o comando seja enviado, seja recebido e seja executado. Tá? Você pode ter o feedback. Dependendo do sistema, você pode ter o feedback. Mais de 100 anos interagindo e aplicando iluminação da mesma maneira. Tá? Desde que a gente começa a utilizar a luz elétrica, a gente começa a interagir com a luz praticamente da mesma maneira que a gente tem hoje. E a tecnologia está entrando para a gente cada vez mais próximo. A gente já tem pessoas no público aqui especializado que já interage de outra maneira. Tá? Mas o botão na parede está ali. Onde você consegue a luz a hora que você quiser. Essa interação está no nosso DNA. Quem opera a luz de uma casa? As pessoas que moram na casa. As pessoas que moram na casa são todas super conectadas, todo mundo tem smartphone. Não. Você tem uma criança de... Eu ia falar de 6 anos, mas as crianças de 6 anos hoje às vezes já são conectadas. Você tem uma criança de 4 anos, uma criança de 2 anos já tem 95 centímetros e alcança já um interruptor a 1 metro de altura. Tá? E já consegue acender a luz do ambiente. Essa pessoa entra no ambiente, essa criança, e acende a luz. É intuitivo saber onde a luz está. A ideia é que, com coisas na parede, a gente está seguro para conseguir. Como vai ser essa transição? Como que a gente vai para o próximo passo? Tá? Botão na parede. Se é um dimmer de botão, se é um controle remoto, se é um dimmer digital, tá? Sua interação está ali e é garantido que vai funcionar. Aquela mão não acende a luz de um celular. Mas aquela mão entra num quarto e acende uma luz. Pode ter um sensor de ocupação. Naquela foto ali tem um sensor de ocupação. Então, a gente está começando a perceber que a nossa interação com a luz ainda é a mesma, mas existem outras maneiras que a gente consegue fazer essa luz funcionar na casa. Mas a iluminação é conectada, é a IoT e a interação. Esses novos assistentes que vocês já ouviram falar como Amazon Alexa, Google Assistant,
Siri, no HomePod, até mesmo o Sonos, tá? Eles têm uma inteligência neles desenvolvida por essas empresas de tecnologia que durante muito tempo, nos últimos 20, 30 anos, as empresas donas de produtos, proprietárias de produtos eletrônicos, não tinham a mesma habilidade para desenvolver. Tá? Então você teria que desenvolver um sistema próprio para você. O assistente, ele integra com o que você tem na sua casa e com todas as coisas possíveis que você consegue. E o assistente ele está abrindo um horizonte novo de como você vai interagir com a iluminação na sua casa. Tá? O primeiro, que já existe há bastante tempo, tá? Mas ainda assim é o comando, o ajuste, a programação total que você tem na sua casa. Seu telefone. Tá? Você sabe tudo o que está acontecendo na sua casa, pode saber. Controla a luz do quarto, controla a luz da sala, controla a luz do andar de baixo, do jeito que você quiser. Tá? É prático? É. Depende da velocidade do telefone, depende da velocidade do aplicativo, depende da conexão da sua casa, depende de várias coisas. Mas é prático. Tá? Você pode estar no sofá e não querer levantar para acionar alguma coisa. Ou você quer refazer uma programação, você quer colocar a luz para desligar 00:30 naquele dia. Tá? Então, você consegue fazer isso do telefone. Ou do iPad, ou de qualquer dispositivo móvel. E a cerca digital? Como você chama? Estava conversando com o Giuseppe. Todos os telefones, hoje em dia, a maioria dos smartphones, tem um GPS. Tá? E se não tem um GPS, você tem um sinal de celular, você pode ter uma triangulação de antena e saber mais ou menos onde você está. Tá? Com a cerca digital, você simplesmente coloca o ponto no mapa onde é a sua casa, e num raio mínimo, nesse caso, nessa atualização de 300 metros até 3 quilômetros, você determina o que acontece se você estiver dentro do raio e o que acontece se você estiver fora desse raio. Então, se eu estou na minha casa, eu estou dentro do raio. Eu saio da minha casa, passo desses 300 metros, e eu posso determinar uma cena, desligar a casa inteira, por exemplo. Tá? Desligar o aquecimento da casa, desligar a iluminação, tá? Que é o principal assunto, só que esse desligar pode ser desligar coisas conectadas na energia. Tá? Até onde a gente pode chegar com isso? Okay? Ou, a hora que eu passar daí, ativar uma cena de fingir que eu estou em casa. Então uma luz acende, a outra apaga e faz uma sequência durante horas só para simular que você está na sua casa, tá? Por segurança. Se você entra, acionar a luz, o cenário bem-vindo, tá? Que é a luz da sala a 50%. Tá? Então possibilita que você, sem apertar botão, interaja com a iluminação, só baseado no dispositivo que está a tiracolo de você. Seu smartphone. E se a gente combinar os dois? Status em tempo real, informação que eu pego da nuvem, tá? Com um dispositivo que eu uso no braço, relógio, tá? E eu saio da minha casa e eu deixo uma luz acesa. Eu recebo uma notificação, você deixou a luz da sala acesa. Gostaria de desligar a luz? Por notificação, você aperta um botão e a luz da sua casa desliga caso você queira. Ok? A gente interagia desse jeito há 10 anos atrás, muito difícil. Poucas pessoas faziam isso, não era algo para todo mundo fazer. E isso está começando a atender para todas as pessoas, mercado em massa. Tá? Agendamento e programação horária. Com um calendário, você determina o que sua casa vai fazer em determinado horário. Determinada época do ano. Ou no pôr do sol, ou no nascer do sol. Quando chove, depende do nível de integração que você tem na sua casa. Tá? Se você está falando do controle de iluminação, ok. Se você tiver um termostato Nest com um medidor de umidade do ambiente, você pode determinar que certas coisas aconteçam quando a umidade do ambiente subir acima de 60%. Tá? E com o assistente pessoal na sua casa, sem ter que pegar o seu telefone do bolso, ou se ele está em cima da mesa e você está no sofá, simplesmente chama ele. Alexa, turn on living room. Se você quer que acenda a luz da sala. Né? É mais rápido do que qualquer outro comando. É mais rápido do que você levantar do seu sofá e pegar o telefone para acender, ou levantar do seu sofá para ir na parede e acender a luz. Tá? Então o assistente pessoal, com toda essa capacidade de entender o que você está falando e de integrar as coisas da sua casa, ele está fazendo com que a voz
tende a ser o substituto do apertar o botão na parede. Tá? Não o touchscreen. Né? Não sei se alguém se lembra disso, mas teve a época do touchscreen. Todas as casas que tinham automação, touchscreen. Tá? Agora as casas que têm automação estão tendo menos touchscreen. Porque o touchscreen ele vai contra as pessoas que usam a casa. Ele limita quais as pessoas que usam. Ele complica o uso de um sistema básico da casa que tem que funcionar toda hora enquanto você tiver eletricidade. É legal ter? É. Possibilita que você faça algumas funções, mas não algo que você dissemine na casa. Okay? Ou assistente que já está em português, né? Por exemplo, a Alexa ainda não tem em português, mas a Siri, por exemplo, já está em português. E aí, Siri? Desligar as luzes da sala. Ou, e aí Siri, luzes da sala em 50%. E aí Siri, ligar cinema. Tá? Mais rápido do que qualquer outro comando. Claro, aí ele está na frente do botão. Aperta um e aperta outro. Tá? Você está sentado no sofá, nada é mais rápido do que isso. E a Siri está no seu relógio. Ou a Alexa, ou qualquer assistente está no seu rack de home theater, ou está em cima da sua mesa. É uma peça decorativa, tá? Está te ouvindo no ambiente quando você chama ele. Então os comandos são rápidos e aí qualquer um da casa usa. Uma criança de 4 anos que fala, usa. Uma senhora de 88 anos, usa. Tá? Então a voz, graças aos assistentes, tende a ser o comando, o tipo de interação que venha para frente. Okay? De uma maneira avassaladora. Então, de todas essas maneiras que a gente viu que a gente interage com a iluminação, existem vários outros tipos de integração. Ele falou, se chover, eu quero que aconteça alguma coisa na minha casa. Dependendo dos produtos que você tiver integrado lá, isso pode acontecer. Tá? A hora que você aciona a cena jantar, a sua caixa de sonos começa a tocar uma playlist do Spotify que você gosta. Tá? Tudo integrado. Tá? Tudo junto. É o que eu falei aqui, né, durante a apresentação inteira. Então, apesar de todas as novas possibilidades, tudo que a gente viu, o sistema de iluminação ainda vai continuar sendo o sistema fundamental da casa. O sistema de iluminação, ele não aceita um delay, ele não aceita uma espera, ele não aceita que você aperte o botão. Foi. Aí você aperta de novo. Aí as duas foram e a luz acende e apaga. Ele não aceita isso. A gente já teve o nosso tempo de aprendizado no mercado de utilizar sistemas de iluminação que têm o mesmo nível de confiabilidade de um sistema de internet. Que nem o Adalberto falou, que tem uma latência alta. Tá? Então, se você está navegando naquele momento na internet e naquele momento você não tem dados suficiente e daqui a pouco você recebe, mas não tem problema. Você espera 5 segundos, você espera 8. Tá? A iluminação não. A iluminação não tolera isso. Então, tanto a eletricidade, né, a iluminação, que é um subsistema da eletricidade, quanto a água ainda é o sistema fundamental da casa e precisa de um nível de interação para que qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer morador da casa consiga utilizar. Né? Tem que ser simples, intuitivo, ergonômico, agradável, confiável, letra maiúscula. Não adianta você ter tudo aquilo e se você vai apertar o botão, você não sabe que vai funcionar. A luzinha que acende é azul, aí você aperta o botão, mas não tem muita certeza. A luz é verde, sabe? Você tem que ter tudo aquilo junto, tá? Para ter certeza que seu sistema de iluminação está operando. Tá? Fácil de usar. Tá? E é isso que está acontecendo. Então, a tecnologia começou vindo pelo topo do mercado e está massificando. Hoje em dia você compra produtos que você põe na parede da sua casa e consegue controlar ele diretamente. Tá? Ou 1, 2, 3, 8. Consegue controlar uma casa inteira. 50 dispositivos, 100 dispositivos, 10 mil dispositivos. Tá? Então vai desde o nível mais baixo até o nível mais alto. Está chegando cada vez mais para a gente no Brasil. Traduções, coisas em português. Os assistentes precisam falar em português. Precisam falar português brasileiro. Né? Precisam falar brasileiro. A Siri fala brasileiro. Quando você seleciona ela, português brasileiro. Então a tendência é que todas as línguas, todos os assistentes consigam ter todas as línguas para que as pessoas consigam utilizar esses assistentes. Então, voz. Tá? Essa é a... Com o IoT numa residência,
e os assistentes, ele está possibilitando o uso da voz cada vez mais, com nível de confiabilidade altíssimo. Okay?